a todos com a paz do Senhor. Este é o meu canal Porções Bíblicas e eu sou Valdemir, o vosso servo e servo do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você por estar nos acompanhando aqui no meu canal, ouvindo estas mensagens. E dessa vez eu quero gravar mais um vídeo aula com uma porção da palavra de Deus para o meu e o seu enlevo espiritual. Eu quero te agradecer por tudo. Indique esse canal para um amigo, compartilhe, curta, dê sua opinião. Que Deus possa estar abençoando a sua vida poderosamente. E a porção da palavra de Deus que eu quero trazer aqui neste dia se encontra no livro de Números, do capítulo de número 13 e o versículo de número 23. Números 13, 23, que nos diz: Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, eu quero trazer uma reflexão nesse dia para a minha e para a sua vida. Observe que pessoas negativas com mensagens negativas sempre irão existir, mas o importante é que você não dê ouvidos às palavras negativas. Eu quero trazer aqui uma reflexão no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. E o versículo de número 37. Observe que Deus chamou Moisés para libertar o seu povo ali do Egito, que estava sendo escravo nas mãos do faraó. E Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo. Porém, quem estava na direção era Deus. Moisés apenas obedecia. Observe bem, meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, que a Bíblia vai nos dizer que aquele povo que saiu do Egito,
no versículo de número 37 do capítulo 12, diz, ou melhor, no capítulo 12 e o versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Observe bem que 600.000 pessoas, 600.000 homens, sem contar as mulheres e também sem contar os meninos. Segundo alguns dizem que foi em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas que saíram ali do Egito. A Bíblia vai nos mostrar que foi 600.000 homens de pé, sem contar os meninos. Então, quando fala os meninos, certamente existia também, claro, é óbvio, as mulheres. Mas a Bíblia vai mostrar aqui que só a pé foi 600.000 homens. Então, como alguns dizem, que em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Eu não vou dizer que há um exagero, eu posso até me arriscar, mais de 3 milhões. Foi muita gente, mas só aqui nos dá a entender que 600.000 homens foram ali. Mas o que eu quero trazer para nós nesse dia é que a Bíblia nos diz que Deus fez uma promessa para este povo. Desculpe, é que eu estou um pouco gripado. A Bíblia diz, repito, que Deus fez uma promessa para esse povo. Qual era a promessa? Entrar na terra prometida, na nova Canaã, terra que emana leite e mel. E aqui, depois que Moisés tirou o povo da terra do Egito, Deus abençoou poderosamente. Aí chega aqui nesse episódio, quando eles vão ali observar aquela terra, 12 homens são enviados para ir olhar aquela terra. No capítulo 13, o versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então observe, Deus ali ordena a Moisés que a cada tribo tire um homem para ir olhar aquela terra, observar aquela terra. E de cada tribo vai um homem. E aqui no capítulo 13, versículos de 1 a 22, fala aqui sobre esses homens dessa tribo. Observe bem que ali no meio foram 2 homens de 2 tribos. Foi Josué e Calebe. E eu quero falar uma coisa para você nesse dia. Graças a Deus que o Senhor ainda tem homens e mulheres que temem a Ele, que ouvem a sua palavra, que acreditam nele. Porque muitas pessoas não creem naquilo que Deus fala, não acreditam, tem um olhar raquítico, tem um olhar assim, só olha para baixo como porco. Não tem aquele olhar de águia que olha distante, que olha longe. Então Josué e Calebe, ele tinha esse olhar ao longe, olhar de águia. E melhor do que isso, eles acreditou, aleluias, na promessa de Deus, no que Deus prometeu. Deus falou: todos aqueles que obedecerem vão entrar na Canaã celeste, na Canaã terrestre, digamos assim. Terra onde emana leite e mel, ou seja,
lugar produtivo, lugar que eles iriam se sentir bem, se sentir, digamos assim, mais seguros. Mas sempre tem alguém que não acredita. E observe que quando Moisés enviou aqueles 12 homens para espiar a terra, eles foram lá, olharam, observaram, trouxeram um relatório para Moisés. E aí Moisés pergunta, e aí como foi lá? Aí eles disseram, olha, a terra é boa, como eu já li aqui, do versículo 23 a seguir do livro de Números. A terra é boa, realmente a terra é fértil, está aqui uma prova. Nós trouxemos aqui um cacho de uva que foi necessário, foi preciso 2 homens trazer, porque é muito grande. Olha só o tamanho dessas uvas. Olha só o tamanho desse cacho de uva. Um homem só não tinha condição de trazer. Então aqui está a prova, Moisés, que a terra é boa, é fértil e realmente ela é muito produtiva. Mas aí é que está o problema. Mas esse mais aí é que entra a dúvida. Lá tem gigantes na terra. E nós nos sentimos como formigas e eles como um elefante. Então nós não temos condições de nos apossarmos daquela terra. Esquecendo esses 10 homens que Deus falou que eles iriam entrar na terra, todos que obedecessem. Aí de repente o povo, né? O povo começou a ficar alvoroçado, a ficar com medo, a ficar temeroso. E aí é onde vem a dúvida, aí é onde vem as consequências da dúvida. Porque eles começaram a ficar desesperados, a se exasperou. E aí Moisés, olhando aquilo, certamente Moisés, o coração dele ficou apertado, mas aí se levanta 2 homens, Josué e Calebe, e diz, parem, me escutem. No versículo 30 diz assim, então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Calebe disse, calem-se e me escutem. E ele disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Observe que em meio a 10 relatórios negativos, teve 2 positivos. E Josué mais Calebe disse, olha, ele quis dizer o seguinte, é difícil, sim, há dificuldade, sim, mas nós vamos possuir, porque o segredo é a promessa. Aleluias. O segredo é a promessa. Tem gigante na terra? Tem. Mas, povo de Deus, não se esqueçam da promessa. Há uma promessa. Nós iremos possuí-la. Não é com tristeza, mas é animados. Porque, meus queridos irmãos, o povo de Deus tem que estar animados, pensando na promessa. Se Deus fez uma promessa para a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, a dificuldade virá com certeza por causa da promessa, a dificuldade virá para ver se você desiste. Mas você tem que entender uma coisa, se há uma promessa da parte de Deus, não se esqueça que você tem que agarrar esta promessa, sabendo que ela vai se cumprir. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Observe que quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia vai dizer no capítulo 12 e o versículo 37 a seguir, que o povo de Israel saiu, mas houve uma mistura de pessoas. E essa mistura fez o povo de Israel se desviar do caminho do Senhor.
Talvez onde você esteja agora há uma mistura, ou seja, há alguém que não professa e não crê do mesmo jeito que você crê em Deus. Então, há dificuldade sim. Por que a dificuldade? Porque há uma promessa. E quando tem promessa, a dificuldade vem. Mas o importante é você acreditar, olha, existe a dificuldade, mas antes de existir a dificuldade, já existia a promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Então observe bem, lembre-se de Jairo, lá no capítulo 5, 21 ao 43, quando ele teve um encontro com Jesus, a filha dele estava doente, de repente a filha dele morreu e alguém falou assim, Jairo, não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu. Ou seja, estava falando assim, só ia ter recursos, o Senhor Jesus só ia fazer alguma coisa para curar a saúde dela, mas ela morreu, nem Jesus pode fazer mais nada. Era isso que o empregado de Jairo estava falando para ele. Jesus só podia fazer algo enquanto a tua filha vivia, mas a tua filha morreu. Aí Jesus ouve aquilo e diz, Jairo, não temas, crê somente. Ou seja, a palavra negativa entrou no ouvido de Jairo e saiu no outro, porque a palavra de Jesus entrou no ouvido de Jairo, subiu para a mente e desceu para o coração. Meu amigo, quando a palavra de Deus entra no coração, ninguém tira. Sabe por quê? Porque ela está gerando a bênção, está gerando aquilo que vai se cumprir. O Senhor Deus diz para nós o seguinte, olha, a minha palavra não voltará vazia e fará aquilo que lhe apraz. Ou seja, quando Deus fala, ela cumpre. O pastor pode falar, o presbítero pode falar, o padre pode falar, o papa pode falar, qualquer pessoa pode falar e falha. Mas quando fala da palavra de Deus, ela não falha. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Observe que o Salmo de número 112 e o número de número 7 vai nos dizer o seguinte: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, é impossível de não recebermos uma palavra negativa, mas vai depender se você vai deixar esta palavra gerar no teu coração ou expulsá-la. Você tem que resistir, ó, não temerá maus rumores. O seu coração tem que estar firme. E além de estar firme, você tem que estar confiando no Senhor. Foi o que aconteceu aqui. Eu já estou caminhando para a reta final, porque é apenas uma porção da palavra, não é uma pregação. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu amigo, minha amiga que me ouve. Observe bem, 10 relatórios era o mesmo. A terra é boa, porém tem gigantes. Mas 2 relatórios era também as mesmas palavras entre os dois. Tem gigante? Sim. Tem dificuldade? Sim. Mas tem uma promessa. Deus prometeu e nós vamos apossar da terra. E veja que Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque a promessa já estava no coração. E quando a promessa entra, ninguém consegue tirar. Nem mesmo Satanás consegue tirar. Porque Deus prometeu. E aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo. Qual foi a promessa que Deus te fez? Quantos anos tem? Deus te fez uma promessa hoje? Hoje mesmo ele pode cumprir, ou daqui para frente. É no tempo dele, mas tenha certeza, se Deus prometeu, ele irá cumprir. A dificuldade vem, o gigante vem, Satanás vem para querer tirar semente do teu coração, para não germinar, para não dar frutos. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você tem uma promessa
E essa promessa de Deus irá se cumprir. A dificuldade vem, mas você tem que focar na tua promessa. Amém? Que Deus em Cristo possa estar te abençoando, possa estar te guardando. E creia na promessa de Deus. Deus falou, Deus vai cumprir. Pode existir 1000 pessoas falando ao contrário, mas se firme no relatório de Josué e Caleb. Há dificuldade, mas também há uma promessa. E você tem que se apegar na promessa e não na dificuldade. Que Deus em Cristo possa te abençoar abundantemente e poderosamente e até a próxima porção bíblica, se Deus assim nos permitir.